Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da jornada. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, Bruno Tiveron. Ele é gerente da Sicredi aqui de Caraguatatuba. E para nós é um motivo de muita alegria, porque hoje a Sicredi ela é uma das maiores instituições financeiras que nós temos no nosso país. E estar com uma pessoa que tem tanto conhecimento assim do mercado financeiro, para nós é uma honra, uma alegria. E eu tenho certeza que vai ser uma baita oportunidade para todos que estão nos acompanhando. Vamos falar sobre finanças, planejamento financeiro, melhores oportunidades para você que é empresário, né, aportar na sua empresa. Então vai ser um papo bem dinâmico, um papo bem bacana. E eu tenho uma novidade para vocês que nos acompanharem até o final, comentarem na nossa live, interagirem conosco. Nós iremos sortear alguns brindes que o Bruno trouxe especialmente para vocês e eles serão sorteados ao final da live. Quero fazer aqui rapidamente alguns agradecimentos. Primeiramente, a Aratu Studio, que cuida da nossa parte de suporte e transmissão, Tivor, que é do Richard, que é responsável por fazer gestão de pessoas e empresas, Moraes Advogados, que é o escritório que nós somos os responsáveis, eu e a Scarlett, fazemos a parte empresarial das empresas, e especialmente a Sicredi, e especificamente a Sicredi Caraguá. Bruno, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Richard. É uma honra mais uma vez estar aqui. Obrigado, Bruno, por estar presente conosco, apresentando o banco. É um projeto muito bacana que a gente está fazendo e é no início, está no começo, e vocês têm gostado, têm apostado, o Bruno também tem assistido, também tem gostado, tem apostado, e eu acredito muito que essa conversa vai ser muito produtiva. Então não deixe de fazer suas perguntas, mandem suas perguntas aqui pra gente, nosso time de suporte, todo o nosso time de suporte, nosso escritório todinho está aqui para poder pegar as suas perguntas e a gente poder fazer ao vivo, ok? Seguimos para a live, não é? Mais uma. Vamos embora. Vamos lá. Bruno, para a gente começar a live, a gente dar uma esquentada nesse movimento, eu queria saber um pouco de você como funciona o modelo corporativista, ou corporativismo financeiro da Sicredi. Como é que é a Sicredi em si? Como ela funciona? Quem é a Sicredi? Quem é o Bruno? Quem é o Bruno? Legal. Vamos partir daí. Boa noite, sim. Primeiro, boa noite. Boa Muito obrigado aí pelo convite. Né? É um prazer estar aqui, né? Falando aí da Sicredi, falando dos nossos diferenciais, um pouco aí, né? Trazendo para os empresários. Né? Eu vou primeiramente aqui, o Jair já abriu conta com a gente lá. Já trouxe um presente aqui para você. Show de bola! Vou presentear você aí, tá aqui. Então, aqui. Muito obrigado. O Richard está convidado a abrir a conta. Boa! Assim vai. Deixa um pouquinho aí. Bom, gente, falando um pouquinho o que é o Bruno Tiveron, né? O pessoal me conhece já no mercado financeiro, já tem mais de 15 anos no mercado financeiro. Já tive a oportunidade de trabalhar, né? Iniciei lá atrás no HSBC, aí quando a gente fala HSBC, é um banco que já nem existe mais, a gente entrega um pouco a nossa cidade, né? Então, nós temos HSBC, já fechou. HSBC, nossa caixa, os bancos antigos. Então, assim, trabalhei no HSBC, trabalhei no Itaú, trabalhei no Santander também. E tenho a honra de estar trabalhando aqui já no Sicredi já há 7 anos aqui na agência. E desses 7 anos que eu completo esse ano, 5 anos já à frente da agência, né? Então, como gerente da agência ali. No qual a gente tem ali 19 colaboradores, né? Então a Sicredi já começa aí, né? Já começa um pouquinho investindo em pessoas, né? Então, ao contrário dos bancos tradicionais aí que estão indo para o sistema digital, para a caixa eletrônica, a Sicredi investe em pessoas, gosta disso aqui mesmo, olho no olho, bate-papo, entendendo como funciona não só a vida pessoal do associado, que a gente chama lá de pessoa física, ou da empresa também, tá? Então, assim, a gente já está há 7 anos à frente aqui na cidade, fazendo um trabalho legal e vem crescendo e se desenvolvendo. Falando um pouquinho da Sicredi, né? Quem que é a Sicredi? Quais são os nossos diferenciais? Como que funciona, né?
sistema Sicredi ele é cooperativo, né? Então hoje a Sicredi ela é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e muitos confundem às vezes com uma financeira, uma simples financeira, né? Porém, a Sicredi já tem mais de 120 anos aí de sistema, né? A Sicredi já há mais de 120 anos, iniciou isso aí lá atrás com o padre. Então, assim, é bem legal a história, é bem assim, cativante mesmo conhecer. Um padre que veio, né, trouxe essa origem do cooperativismo para poder ajudar a controlar ali, lá no sul, a parte rural, né? Então ele fazia isso e ele montou a primeira cooperativa lá atrás, né, para poder organizar ali a parte rural, né? Então, e começou a espalhar pelo Brasil todo. Ele tinha uma molinha, né? Vamos imaginar aí há 120 anos atrás, ele no longo da sua molinha, indo de comunidade em comunidade, falando do cooperativismo, trazendo o cooperativismo para o Brasil, né? Coisa que lá fora no exterior já tinha, ele é um padre suíço, né? Então ele trouxe da Europa e começou a propagar pelo Brasil, né? E isso foi ajudando as suas comunidades a ter maiores controles, a poder fazer investimento, né? A guardar o seu dinheiro, né? Fazendo escola mesmo, né? Então começa lá atrás, né? Assim, administrando as comunidades e veio crescendo, né? Veio crescendo nesses anos todos. Aqui no estado de São Paulo nós estamos há 42 anos, né? A Sicredi ela vem com a junção de outras cooperativas, né? Então ela vem ampliando. Então hoje são mais de 100 cooperativas que trabalham todos com o sistema Sicredi, né? E exclusivamente a nossa aqui da região, que pega todo um pouquinho de São Paulo ali, de Guarulhos para cá, o Vale do Paraíba aqui todo, e o Sul Fluminense, que é a Sicredi Vanguarda, onde nós atuamos, né? E vem crescendo, né? A gente só na nossa região aqui, ela chega a abrir de 5 a 6 agências todo ano. Né? Então assim, é um investimento, um crescimento muito legal. E o sistema Sicredi como um todo já está em todo o território nacional. Então todos os estados nós temos, e inclusive em mais de 200 municípios a gente é a única instituição financeira. Então assim, é bacana, trabalha com prefeituras, faz tudo, parte de correio, todas as empresas que tem ali, mesmo cidades e comunidades pequenas, trabalha tudo com o Sicredi. Um exemplo perto da gente aqui é a atividade da Zé, né? Nosso amigo Márcio, que é daqui de Caraguá, trabalhou comigo aqui na agência, a gente promoveu ele para lá, e lá só tem o Sicredi, então a prefeitura trabalha o Sicredi, as empresas de lá tem o Sicredi, né? Consignado, prefeitura, tudo mais. Então assim, esse é o Sicredi, né? Ela tem hoje mais de 300 produtos e serviços de todo o sistema do banco, né? Nós não somos banco, né? Não somos uma cooperativa, é um sistema financeiro cooperativo, né? Mas por trás desse sistema ele tem que ter um banco, senão ela não pode operar, né, com os produtos e serviços bancários. Lá atrás começou-se, né, era só a cooperativa mesmo, e a cooperativa montou esse banco. Legal. Então ela lançou um banco para poder ter a tesouraria, fazer compra e venda do dinheiro, né, do papel, para poder ir com os outros bancos. Então hoje a gente tem um banco, o Sicredi, que trabalha com todo o sistema cooperativo. Legal. Mas trabalha mais para manter o trabalho da cooperativa, esse banco. Isso, ele só atende a cooperativa, né? Exatamente. Ele faz proteger o sistema. Ele atende a cooperativa, só a cooperativa. Se não tivesse esse banco, existe a possibilidade de ter que depender de outro banco? Exato. No começo foi assim, a gente dependia de outros bancos e aí fechava-se para poder você ter o sistema TED, PIX, né? Maquininha de cartões, precisa de um banco. A gente precisa de um banco. E aí foi concretizado o Banco Sicredi para poder atender tudo. Interessante. Tipo, exemplo de mudança de estado assim, então já teria que negociar com outros bancos que não era o mesmo lá do Rio Grande do Sul. Exato. Não é o mesmo do Sul, São Paulo é outro banco. E fazer essas negociações. Provavelmente lá era Banrisul, mas geralmente no início foi o Banco do Brasil mesmo, né? Certo. Banco do Brasil e Caixa, que eles administram algumas atividades no Banco Central. Certo. Então era mais por lá. Mas aí com o sistema bancário mesmo foi onde deu para expandir, nós temos mais de 300 produtos e serviços aí que atende tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica e
e principalmente o rural, né? O nosso rural é muito forte. Lá no Paraná, por exemplo, que é onde é a nossa sede, lá em Medianeira, lá, o rural ele domina o mercado, né? Então assim, todo o Brasil que tem um rural forte, lá perde pra gente, porque o rural nosso é bem forte mesmo. Eles nasceram no rural, vamos dizer. Exato, a cooperativa nasceu ali, né? Então, financiando ali o agronegócio, né? As famílias, né? Então, o nosso grande diferencial é a família, né? Então, assim, trabalhar mais famílias, tanto na sua parte rural ali, né? Porque o rural ele é muito CPF, né? Sim. Ele trabalha mais no CPF, são poucas empresas rural, né? Então, aí ele a aproximação é muito maior, né? Tem uma proximidade. Uau. E aí você vê que nossos brindes, né? A agência lá, quem for conhecer ali na Avenida da Praia, vê que a gente trabalha muito com brindes, porque é isso mesmo, né? Então, assim, a pessoa faz por prazer, sempre tem um brindezinho, sempre tem alguma coisinha para dar incentivo. Nós fazemos as aberturas de conta corrente e todo mês nós também convidamos as pessoas para vir na agência para escutar um pouquinho da história do cooperativismo. É um trabalho que a cooperativa vem fazendo para pulverizar esse cooperativismo em São Paulo, que não é da nossa cultura. Né? Sou paulista, temos essa cultura associativa, né? De ajudar um ao outro, de um cooperar com o outro. Né? E na cooperativa é isso, lá é muito forte isso. Sim. Então você pega um share de mercado, por exemplo, lá as pessoas trabalham, quando você faz uma pesquisa lá, 60%, 70% dos bancos que ela trabalha é na cooperativa. Eles não trabalham com os outros, porque eles sabem que trabalhando com a cooperativa, né, que a cooperativa ela quer que o dinheiro fique na comunidade. Então, por exemplo, o nosso lucro dessa agência de Caraguá aqui, a cooperativa quer que ele fique aqui. Então, como que a gente faz? A gente faz ações sociais, a gente ajuda, acaba apoiando entidades, né, apoiando famílias. Então, o nosso lucro é para ficar aqui. E quando você passa a entender como funciona o cooperativismo, você fala, caramba, por que eu não estou participando há mais tempo? Né? E o principal diferencial, lá você não é um cliente, você é um associado. Então você se associa ao cooperativo. Então nós, por exemplo, os que já temos contas, nós somos sócios. Então é como se fosse uma sociedade. E o lucro que essa associação der, ela é dividida para os associados. Legal. Então é a única instituição financeira hoje que distribui lucro. Uau. Então assim, você pegar, esse ano mesmo nós acabamos de passar nas nossas assembleias, né? Nós fazemos reuniões de transparência, onde nós divulgamos todo o nosso resultado e nesses resultados nós divulgamos quanto é decidido em assembleia, então cada um tem o poder de voto também, quantos por cento vai voltar para o associado, né? Em questão de poder resgatar esse lucro. Né? Então assim, esse ano que passou 2025, cerca de 51% do lucro líquido da cooperativa voltou para todos os associados. Então assim, quem que pega, né? É igual aqui, você no seu escritório, você pegar meus 51% do meu lucro e dividir para os meus clientes. Né? É difícil, não dá para ser feito assim, só um sistema associativo mesmo, uma cooperativa, para fazer isso. Né? E isso depende muito do que? Da sua utilização. Você vai receber, vai participar, conforme também você participa da cooperativa. Proporcional, Legal. Você ganha sobre a sua movimentação de conta, você ganha com os produtos e serviços que você consome, você contrata o seguro do seu carro, você tem participação no lucro do seu próprio seguro, você contrata o seguro da sua residência, você faz um consórcio para investimento, o seu próprio investimento. Né? Então você, ao investir no Sicredi, você tem a rentabilidade, que geralmente nossa rentabilidade é uma das mais justas aí no mercado, né? Ela não perde para grandes bancos, né? Inclusive, falar de investimento, nós somos classificação AAA. Então, assim como os grandes bancos, nós somos classificados como AAA. Então, a questão de segurança do seu investimento, ela é bem qualificada, com risco mínimo. Entendeu? Então, com esse investimento você ganha tanto a rentabilidade como participação no lucro. Então, é um dos grandes diferenciais nossos.
né? E aí você para e fala assim, por isso que quando você começa a entender o sistema cooperativo, por que eu vou fechar um seguro do meu carro numa outra corretora, numa outra instituição, que eu não ganho nada? Eu vou pagar praticamente às vezes o mesmo preço, ou às vezes até mais caro, e não vou ganhar nada. Se eu fechar aqui no Sicredi, eu vou ter ainda participação no lucro. E acho que sobretudo o que você disse também, de você saber que além do dinheiro voltar para você de alguma forma, ele volta para a tua região, volta para a tua cidade. Legal, né? Cara, isso é fora de comum, né? Então, a gente, principalmente a gente se preocupa com ações sociais, de forma geral, se preocupa com a cidade, né, com a estrutura, a infraestrutura, saber que tem um banco que consegue, além de te devolver o dinheiro para a comunidade, acho que isso é diferencial, já que a gente sabe que os bancos, né, todas as grandes empresas, né, têm uma porcentagem do seu lucro que volta para ações sociais. Sim. Mas muitas vezes a gente não tem conhecimento, Não vê onde está sendo investido. Não falam. E aqui o que é legal? Aqui você, ao se associar, você vai lá visitar a agência, você entra, está tendo uma campanha do agasalho, ou uma campanha de alimento, né, arrecadação de alimento. E ali está destinado, nós vamos ajudar o Lar Vicentino, por exemplo. Legal. Nós vamos ajudar tal instituição. Então você está vendo e você participa. E você acaba participando, né? Legal. Então você vê isso. Acontece alguma tragédia, igual aconteceu aí com as chuvas aqui na região. Sim. A Sicredi, ela destinou um valor para poder nós ajudarmos essas famílias que precisou. E aí o ajudar não é a gente ir lá e doar um valor ou doar o mantimento só, simplesmente. Vem o valor, nós, colaboradores da agência, de forma voluntária, nos reunimos e vamos lá comprar, ver qual que é a necessidade, né? Legal. Muitas vezes a gente se conversa entre nós, aí tem um colaborador que é de uma igreja, sabe da dificuldade que está tendo aquelas pessoas que moram ali naquela região. Outro colaborador vai falar, eu acho que isso aqui também acho que seria legal, né? Por exemplo, na última que teve lá, a gente acabou comprando roupas íntimas, que às vezes as doações vieram do Brasil inteiro, mas não vieram roupas íntimas, mods, cuequinha para criança, calcinha. Então, detalhe, né? Detalhezinho, legal. Tem um absorvente lá. E a gente mesmo comprou, nós montamos os kits de limpeza, higiene, compramos rodo, vassoura, e nós fomos no meu carro, no carro dos colaboradores, e nós mesmos entregar pessoalmente. Então, assim, esse é o diferencial. Quando a gente começa a perceber, você fala assim, cara, eu vou fazer, meus negócios tem que ser ali, porque faz todo sentido. Vocês podem participar, né? Os associados participam, porque eles contribuem, eles doam alimentos, doam agasalho. Quando é campanha, às vezes a gente faz lá interno, tem doação até de Pix mesmo, pode doar um valor, né, para o Pix interno nosso, nós vamos fazer a compra, vamos prestar conta, né? Então assim, fica uma coisa bem clara e cada vez cativando mais gente. Então a gente hoje trabalha muito com indicações, né? Então o pessoal vem, indica, né? Então a gente consegue ir fazendo essas ações sociais, mostrando, né, para os nossos associados, mas não no intuito de divulgar, porque muitas vezes quem não é associado não ouviu nem falar. O intuito não é esse mesmo, o intuito não é aparecer, o intuito é fazer, é atitude mesmo. Só quero fazer uma observação, porque para mim, por exemplo, quebrar o tabu, né, de cooperativa, nossa, demorou, por quê? Nós estamos acostumados, fomos educados a ir em bancos. Sim. Então tem a instituição financeira e na nossa concepção, né, conforme eu fui criado, por exemplo, o banco é mais seguro, porque o banco tem o banco central, assim, são informações para leigos, né? É quando a gente vai na cooperativa, nossa, mas isso daqui se mantém com dinheiro de outras pessoas, como que funciona o gerenciamento? Quando eu fui conhecer a Sicredi, eu falei, uau, realmente é o contato, né, humanizado, o relacionamento, acho que isso que é o diferencial. Eu nunca ganhei um presente de nenhum gerente. Nunca ganhei. E essa questão do relacionamento, Bruno, até para nós fazermos
deixarmos mais amplo, o relacionamento humano em qualquer negócio, né? Sim. É o diferencial, né? Então você entra numa agência. Eu tenho um amigo que é cliente também do nosso escritório, ele fala, às vezes eu estou passando pelo centro, eu vou lá na Sicredi tomar um café. Ele não vai lá fazer nada, ele só quer entrar, ele senta, ele falou, ele senta no sofá, fica no ar, às vezes está calor lá, fica tomando café lá dentro. Então assim, você vê esse espaço, né? Realmente acho que é um lugar que nos deixa à vontade, né? Sim. Assim, acho que esse que é o diferencial da cooperativa para uma instituição financeira, né? E você acabou respondendo, né, essa pergunta, porque quais seriam os benefícios, né, de se tornar um associado ou diferencial? E você já narrou, que realmente é o relacionamento humano. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta, Bruno, que assim, agora é voltado para empresas. Perfeito. Quais são os principais produtos e serviços que a Sicredi oferece para empresas? Ótimo. A gente tem uma gama, né? Como eu disse, são mais de 300 produtos e serviços. Acho que você destacaria hoje assim como principal, vamos dizer assim. O principal hoje seria a própria conta corrente mesmo, né? E aí eu falei aqui algumas vezes de ser mais justo, né? Então de ser mais próximo, né? De dar uma atenção. Nós sabemos aí que o mundo digital, né, está crescendo e muita gente, alguns bancos aí são muito fortes na parte digitalmente, mas nós também temos a parte digital. Você também pode ser um associado somente digital, né? Você pode abrir lá sua conta pelo Sicredi X, fazer a abertura toda digital e trabalhar. Porém, o nosso relacionamento, né, é o maior, assim, como está indo na contramão dos bancos, sim, é o que mais vem despertando atenção nas pessoas, nas empresas também, né? E quando a gente fala assim, hoje eu preciso de um suporte, né? Banco digital, você acaba tendo dificuldade, né? Os próprios bancos aí, a agência em Caraguá aqui, nós tivemos os bancos, já teve 2 agências, já fecharam uma, ou reduziram, né? Nós temos uma política que, se atingir ali um certo número de associados, que a gente chama, ali de 3.000, 4.000 associados, a política é que nós abrimos um outro espaço, né, para que não fique uma agência inchada ali, né, cheia de gente, difícil de atender. Então, hoje, quando você vai na agência, você vê que é uma agência bem tranquila, dá para tomar um cafezinho tranquilo, dá para falar um bom dia, dá para falar uma boa tarde, né, bater aquele papo, ver o que está precisando. E de produtos, né, nós temos maquininhas de cartões, né, com taxas diferenciadas. A maquininha Sicredi, a maquininha nossa verde, tudo certinho, padronizado. Então, assim, hoje a gente tem rede de supermercados aqui da cidade que trabalha com as nossas maquininhas, né. Nós temos alguns produtos e serviços gratuitos, por exemplo, o Pix nosso. O Pix não tem custo, né, então na pessoa jurídica, na pessoa física é lei, então não tem custo tanto para enviar quanto para receber. Na pessoa jurídica você paga quando você envia, né, uma porcentagem, os bancos têm cobrado, até os bancos digitais, né, é uma fonte de receita deles. O Sicredi é grátis. Então tem chamado a atenção também muito para as empresas, porque tem empresas que pagam 3.000, 4.000 reais só de taxa de Pix todo mês. Então, se você pegar isso aí numa escala de um ano, 12 meses, é uma economia bastante considerável, né? Só falando em Pix, né? Fora a própria máquina que a gente trabalha um pouquinho mais justos ali, às vezes a taxinha do débito é melhor, a do crédito também, né? Do próprio parcelado, então tem algumas vantagens ali. Mas a gente tem capital de giro, nós trabalhamos com as linhas do governo, Pronamp, FAMP, né? Então a gente tem algumas linhas também, BNDES, né, que trabalham assim como os outros, né, então bem competitivos com eles, que dá para atender toda a necessidade da empresa. Folha de pagamento, a gente trabalha com os colaboradores também, né, da empresa. Um diferencial nosso, a gente faz aula de educação financeira para as empresas. Legal. Então, assim, é uma das coisas que nós sempre estamos oferecendo e é muito importante, assim como nós estamos falando hoje aqui, um pouquinho do Sicredi, mas é muito importante essa educação financeira. E não fazemos só nas empresas, nós fazemos em escola, fazemos em associações, entidades,
Legal. A gente fiz agora recentemente aqui no Patrulheiros do Rei, um projeto social onde cuida de crianças. A gente conseguiu fazer algumas doações para eles também. Doamos computadores do Sicredi Que legal. que a gente trocou as máquinas da agência e a gente acabou doando para eles, né? Para poder eles darem aula de informática lá para as crianças. Legal. Então, assim, tem várias ações que a gente pode estar fazendo, que a gente atende, né, para as empresas, e a educação financeira é muito legal. Tive empresas, a gente fez agora recentemente, 7 horas da manhã, uma aula de educação financeira para 60 funcionários. Por que 7 horas? É o horário que a empresa disponibilizou, das 7 às 8, para fazer essa educação financeira. Então a gente vai lá, fala um pouquinho de como, de educação financeira mesmo, como a importância de guardar dinheiro, né? Então a gente tem assim um leque de produtos enorme assim, para atender, né? Consórcio que está muito em alta, a gente tem campanhas de consórcio, atualmente a gente está com a campanha de consórcio, nossa taxa de administração hoje é a menor do Brasil, isso pode comparar, quem quiser comparar. Nós temos aí panfletos lá na agência que nós disponibilizamos, tem algumas simulações aqui, tem as taxas administrativas aqui, e nós estamos em campanha dando mais 30% de desconto nessa taxa de administração. Então ele fica muito competitivo. Quando você compara o mesmo valor, né, e a parcela, você vê que diminui bastante. E hoje tem a cota reduzida também, dá para você pagar meia parcela até ser contemplado. Então assim, fica algumas condições muito atrativas, né? Você consegue fazer um planejamento financeiro para poder fazer aquisição de um imóvel, de um carro, móveis planejados, energia solar. A gente tem tudo em consórcio para essa. Tem linhas de crédito também, mas tem consórcio também para essas operações. Então a gente assim, tem N produtos que a gente pode estar ofertando, oferecendo para os empresários. Inclusive para poder, para a pessoa física dele ou para jurídica. E essa assessoria que vocês fazem, é até legal também o empresário ir até a agência, né, ou marcar ali uma reunião, porque vocês vão conseguir entender de forma personalizada, né, a demanda, às vezes com a expertise, né, que você tem, que a sua equipe tem, às vezes vocês conseguem identificar um problema. Essa questão da gestão financeira, Bruno, eu queria explorar um pouquinho ela, por quê? Hoje, a ingerência, né, dos recursos acaba quebrando muitas empresas. Sim, com certeza. E dentro assim, todos os seus anos de experiência, a sua vivência ali na cooperativa, você consegue destacar algum ponto em relação à gestão financeira que você vê de erro comum em muitas empresas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, como advogado. Eu vejo muita confusão financeira. Empresário que usa dinheiro do CNPJ para pagar a escola do filho, que não separa. Isso daí é um exemplo que eu vejo na prática. Se você tiver outros exemplos, tiver até uma dica sobre, porque acho que a educação financeira, eu acho que é o principal ponto assim, que acaba fazendo com que muitas pessoas não prosperem, né? Não avancem mesmo. Sim, perfeito. O principal aí, vamos falar assim, é o fluxo de caixa, né? Você faz o fluxo de caixa para você enxergar ali a realidade. Inclusive, nós estamos em parceria com o Sebrae. O Sebrae tem feito umas ações muito bacanas. Ele prepara o empresário para poder enfrentar o dia a dia, né? Então, nós fizemos agora terça-feira uma palestra lá no IFE, né? Onde eles estão ministrando o curso pelo Sebrae, chama Fature Mais. Legal. Esse curso é do Sebrae, gratuito, e as pessoas podem se inscrever. Inclusive, terça-feira que vem nós vamos estar de novo lá com mais um módulo e esse crédito participando. E a gente fala algumas ações disso. O principal erro hoje do empresário, ele é achar que o dinheiro que está ali no caixa, né, ele fecha o caixa do dia e é lucro. Né? Então, muitas vezes ele pega aquele dinheiro e já gasta. Né? Muita gente não tem uma planilha, não tem um controle financeiro, né? O fluxo de caixa, ele ajuda você já a identificar, né?
Nós temos outras ferramentas, né? Tem o DRE que você tem que fazer da empresa, né? Tudo certinho, mas o fluxo de caixa ele já identifica, né? E como o Gosto falou, a gente faz um atendimento consultivo e muitas das vezes a primeira coisa que a gente tem que fazer é o fluxo de caixa desse cliente, do associado. Por quê? Muitos deles às vezes até falam, ó, faz 2, 3 anos que eu não tiro R$1 da empresa. Você fala, caramba, você trabalha pra caramba, vejo você todo dia aqui, você não tira R$1. Rapaz, faz tempo que eu não tiro nada pra mim, não tiro Prolabore, não tiro nada. Fala, legal, você já fez o fluxo de caixa, já enxergou? Né? E aí quando você trabalha fazendo praticamente uma consultoria mesmo, né? Você começa a separar as coisas, e é o que você falou, muitas vezes a pessoa mistura a pessoa física do jurídico. Aí você fala assim, poxa, mas eu vi aqui, ó, você pagou a escola do seu filho na conta jurídica. Ó, você abasteceu o seu carro na conta da empresa. Você está usando os recursos da empresa para custear a sua vida pessoal. E isso aí é o primeiro erro do empresário, né? Porque ele se perde, ele não consegue controlar isso. Então, assim, ele fala muitas vezes, faz tempo que eu não tiro R$1. Mas a hora que você joga numa planilha e você mostra para ele, você fala assim, meu amigo, você está tirando mais de 10 mil por mês da sua empresa. Não dá para jogar. Sua empresa aguenta isso? É. Aí tem que ver, ele vai vendo isso. Então, assim, alguns erros que são cometidos, né, que faz toda a diferença. Muitas vezes você joga no papel e aí você começa assim, a separar as despesas da pessoa física e da pessoa jurídica. Você vê que ele tira um prolabore muito grande. E muitas vezes não é declarado. Ele só vai tirando e vai cobrindo, vai tirando e cobrindo. Só que isso aí você vai cavando um buraco na sua frente mesmo. Você pode cair lá na frente. E aí vem os erros, né? A quebradeira das empresas acontece muitas vezes por causa disso. Porque o próprio dono não faz. E qual que é o certo? O certo é fazer. Você tem que ter um fluxo de caixa ali para você entender. Você tem que estipular um prolabore para você. Ó, eu vivo bem com R$5.000 hoje. Então, meu prolabore é 5 mil. Né? Se você tem um financeiro, você já vai falar, ó, junto com a folha aí dos meus colaboradores, você já coloca o meu prolabore aí de R$5.000. Então, todo mês você tem que transferir 5 mil. E eu tenho que viver com aqueles 5 mil. Boa sorte. Não é? Sorte. Porque sim, a empresa não tem que sofrer por causa. Você tem que colocar ali. Às vezes você vai falar assim, não, eu quero 5 mil, né? Você vai fazer o fluxo de caixa e fala assim, não, malemada para tirar 2. Então você tem que entender qual que é o gargalo da sua empresa, onde que está escapando, né? Outro erro que o pessoal sempre faz muito é na precificação. O pessoal acha que você pegar lá e pôr 50%. 50 eu vendo por 100. Eu paguei R$10, sim, vou vender por 15. Sim. Né? E isso vai cobrir todas as minhas despesas, mas ele não sabe nem quanto que é a despesa dele, então ele tem que fazer ali, tem que saber. Às vezes a despesa dele operacional já leva uns 50, né? E aí a despesa operacional o que é? Porque a gente tem as despesas fixas e as rotativas, variáveis, né? E as despesas fixas às vezes já levam 50%. E as variáveis? Pô, eu passo na maquininha lá no Sicredi, mas esse mês deu uma apertada, eu vou antecipar. Beleza, eu antecipo os recebíveis, mas eu pago um jurinho também. Então aquele jurinho também tem que ir para a despesa variável. Né? Eu antecipando esse recebível, lá na frente eu não vou ter essa entrada, porque eu já antecipei. Sim. Então eu tenho que saber o que está fazendo ali, entendeu? Então assim, tem que saber precificar também o seu produto, né? O seu serviço. Então a precificação também é um dos erros graves, né? E muitas vezes a pessoa não faz conta, né? É simples assim. Às vezes a gente assume uma empresa que é da família e sempre deu certo, vai tocando, só que o mundo vai mudando, né? Antigamente ninguém antecipava cartão. Hoje em dia é D+1. Você vende hoje e cai amanhã, ou cai no mesmo dia, tem D0. Então, só que isso tem um custo, né? Então, se você vendia 100 mil no mês e não antecipava, você tinha um lucro. Agora você antecipou, você já perdeu ali uma taxinha ali, 2%, 1,8%, uma antecipação ali nessa faixa. Sim. Ô Bruno, e às vezes uma empresa, ela quebra pela adultera.
Sim. Né? Muitas Porque vezes. nós já conversamos muito sobre isso, né, Richard? Porque assim, às vezes o empresário, ele foca o quê? Naquilo que é complexo, naquilo que demanda mais tempo, naquilo que demanda mais energia, né, empreendido. Mas às vezes as goteiras, que às vezes são esses jurinhos da máquina, Isso. é um juros de um recebível, né, que você antecipa. Só que a hora que você vai fechar a conta, a depender do seu faturamento, 2%. Um desconto Vai fazer. errado, um desconto no visto. O cartão não recebido. o Hoje em cartão. dia muita gente não acompanha as vendas da maquininha. Sim. Você vende, você vai às vezes em até estabelecimento, o cara pega e te dá a via dele mesmo, nem imprime a dele. Ele não tem o próprio ticketzinho ali para confirmar depois, né? Ou entrar lá no sistema, ver se o que eu vendi está entrando. Confrontar, né? Hoje em dia a pessoa pode contestar a venda, né? Tem pessoas, né, com índoles aí diferentes de todos os ramos. A pessoa pode ir lá no seu comércio, passar e depois falar que não foi ela. E aí você faz a contestação, o cartão pode devolver ou não, vai depender ali dos argumentos, mas se você não acompanhar, você está achando que está recebendo aquela venda, você não recebeu, né? Então assim, tem que ter um acompanhamento. Então é isso, às vezes identificar o fluxo de caixa vai te ajudar a primeira ferramenta, mas vai te ajudar a identificar esses gargalos, aonde ele está saindo. Tem que ser disciplinado, né, para isso, né? Tem que ser Disciplinado. É chato, né? É a parte chata. É a No parte- começo também, depois que sim, você Mas hoje pegou o jeito. Hoje está fácil, cara, não tem muita dificuldade porque tem vários sistemas aí prontos, né, que gratuitos Sim. e inclusive aplicativo, né? Você tem As aplicativo. tem. Não, temos o aplicativo normal, mas eu digo aplicativo de você controle de Ah, despesa, tá. de fluxo Sim, de caixa fato, mesmo. fato, É. fato. Você colocar suas Não, entradas, azul, colocar suas alguma saídas. coisa ali. A Sicredi oferece algum serviço nesse sentido ou não? Nós temos sim, temos o organizador PJ. Legal. O organizador PJ, ele faz isso, ele fica seu fluxo todo ali, inclusive dá para você incluir outros bancos ali. Então, no Bacana. único acesso, você acessa o Sicredi e acessa os outros bancos também. Bacana. E aí é mais fácil de visualização. Ali você controla os seus pagamentos, então tudo que você paga ali fica ali. Você tem o DDA mesmo, que hoje ajuda muito no controle, né? Sim. O DDA hoje, muita gente não conhece, mas é um produto antigo já, mas cada vez mais eu vou em empresas visitar e muitas vezes as pessoas não conhecem. É o débito direto autorizado. O que significa? Todo produto, todo boleto que for lançado contra o seu CPF ou CNPJ, ele aparece para você no computador lá, no DDA. Então você pode entrar ali semanalmente, diariamente e já programar os seus pagamentos. Então, por exemplo, o boleto da prefeitura aí, do IPTU, ela te manda as opções para pagamento à vista, né, em fevereiro, pagamento à vista em março, ou parcelado em 10 vezes. Aquele boletim ali, na hora que ela já emitiu, ele já aparece lá no seu DDA. Você pode entrar lá e você não precisa ficar ali fazendo leitura de QR Code, de código de barra. Você pode simplesmente ir lá e programar ele, já agendar ele para debitar na data do vencimento. Legal. E ali fica o comprovante guardado, o banco guarda o comprovante, o dia que você precisar, você vai consultar ali no banco, está ali, não precisa ficar imprimindo, né? Tem toda a parte aí de conscientização de impressão, né? Queria pegar esse gancho do DDA para aproveitar e levar para o golpe. Falar de golpe, o DDA ele facilita muito, você tem tempo para você Exatamente. avaliar o que você está pagando. Né? O DDA ele ajuda muito na questão de golpe, porque realmente hoje existe muito boleto falso. Né? Chega na sua casa lá um boleto e você fala, tá bom isso aqui. E geralmente o golpe ele é uma coisa que ele já vence amanhã. Sim. Ele já tem que ser imediatista para você ficar em desespero e acabar pagando. Né? Então o DDA ele ajuda você a identificar isso antecipadamente, porque a pessoa emitiu, ela tentou, por exemplo, esse cara do boleto, ele vai lançar o boleto no sistema, ele vai imprimir, ele vai te enviar ou vai tentar te mandar por um link falso, pra você clicar, só que quando ele já emitiu, já apareceu lá. Sim. E hoje também acontece muitas vezes, de empresas fazerem boleto proposta. Você pega muita empresa de internet, escada não, né? De internet mesmo, né? De telefonia, de marketing, agências de marketing,
ela faz um boleto proposta. Então ela emite um boleto para a sua empresa, aí você olha lá e fala, cara, eu não tenho nenhum contrato com essa empresa de marketing aqui, por que esse boleto está aqui? Eu já liguei a algumas empresas, porque eu tenho minha empresa também, e pessoa física também, inclusive, e aí é um boleto proposta. E simplesmente falam assim, é um boleto proposta, se você quiser contratar o serviço, só você pagar. Tá, mas e aí? Só que muita gente, às vezes, acaba pagando sem saber. O desespero ali do dia a dia, não? Então ali você pode entrar, seleciona aquele boleto e você já rejeita ele. Sim. Então ele já rejeita e pronto. Né? Então você tem todo o controle. E o legal é que você pode programar. Então você entra ali uma vez por semana, né? Dificilmente você compra alguma coisa do outro dia para 2 dias. Você paga no Pix, você paga diferente. Mas quando é boleto, você entra ali e você já programa os seus boletos todos para debitar no mês. Então o controle, esse controle fica melhor ali para você fazer toda essa gestão da sua empresa. Legal. O pessoal, só uma pergunta que acho que você conseguiu responder isso com tudo que você está falando, né? Qual é a importância do relacionamento com a instituição financeira? Total, né? Hoje o relacionamento, é o que eu falo hoje, o que diferencia na verdade é o relacionamento, né? A gente ali tem a agência ali, que a nossa agência abre das 10 às 16 horas, né, para atendimento ao público, das 10 da manhã às 16. Mas se eu tenho um associado que precisa ir ali um horáriozinho um pouquinho mais cedo falar comigo, a gente agenda e vai, atende. Poxa, cheguei, né, 16h05 na agência, precisava pagar um negócio no caixa. A gente recepciona, deixa entrar. Vai tentar isso nos outros bancos. Não tem, cara. Não tem. Primeiro é o WhatsApp, porque a gente tem nosso WhatsApp da instituição, que a gente recomenda sempre o atendimento ali, ele é sempre direcionado e não atendeu por ali, ele direciona para a gente. Então a gente consegue atender pelo WhatsApp. Além do que, muitas vezes a gente deixa o nosso WhatsApp particular, até inclusive à disposição. Né? A gente tem um telefone do banco, né, que é disponibilizado, mas a gente deixa muitas vezes o nosso também particular ali disponível. Então assim, o relacionamento hoje faz toda a diferença. Né? Você ter o seguro do seu carro, aconteceu alguma coisa, às vezes a primeira pessoa que a pessoa liga é o gerente da agência, é o gerente de contas, né? O gerente ali dele, pessoa física, pessoa jurídica. Né? Cair no golpe, o golpe hoje, né, a gente está falando de golpe, você tem que ser você tem que avisar o mais rápido possível, porque hoje a gente tem um sistema junto ao Banco Central, que a gente comunica eles e eles bloqueiam a conta imediatamente lá. Né? O golpe é muito rápido. Essas pessoas que fazem isso, né, eles fazem o golpe aqui, mas já tem outra pessoa do outro lado, na outra conta, que vai receber, preparado para sacar o dinheiro ou para jogar para outra conta. Então, assim, ele é muito rápido. Então, quanto mais rápido você acionar o seu banco, mais chance de você ter o retorno do dinheiro. Né? O Pix hoje é online. Né? Então, algumas transações estão levando alguns minutos, alguns segundinhos, demorando um pouquinho mais, para poder ter uma verificação maior. Legal. Mas... E o reclamando está demorando? Segurança. A gente, às vezes a gente reclama. Eu senti esse cara, um delay. Às vezes ele até avisa ali, né, que vai demorar um pouquinho mais. Mas é por questão de segurança. Então, se avisar rápido, a ideia é que a gente abra a ocorrência, né? Primeiramente a gente abre, depois tem que ter o boletim de ocorrência, tem que ter tudo certinho também para poder acatar, mas que seja imediatamente, porque hoje tem um sistema do Banco Central que as contas que estão recebendo esses depósitos, essas transferências de transações ilícitas, elas são bloqueadas. Né? Então, assim, a pessoa também vai responder pelo... Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, muita gente fala, só emprestei minha conta. Você perguntou para que era? Sem ser, né? Você como advogado aí, você deve ter algumas ações aí. Porque a pessoa empresta a conta, não, só emprestei a conta pro meu amigo, ele me deu, vai receber 10 mil e me deu R$1.000. Cara, você
de uma forma você está contribuindo para o golpe. Então isso você tem que ter um cuidado, não se presta conta. É tão culpado quanto. Exato. Emprestou o nome, já era. E hoje o Banco Central está bloqueando essas contas. Então assim, bloqueou seu CPF no Banco Central, você não pode ter conta mais em banco nenhum. Você vai ter que se justificar, você vai ter que entrar com uma ação para provar que não era. Mas aí você sacou o dinheiro e passou para a pessoa, você foi conivente, você participou. Né? Então assim, as pessoas têm que ter esse cuidado, tem que ter mais cuidado em prestar conta. Eu só prestei para receber um valor. Não presta, a conta é pessoal, intransferível, por isso que tem senha só sua, né? Então, facial, digital e tudo vários mecanismos de segurança, né? Eu já te falar para você, tá rolando um sorteio? Está rolando um sorteio, eu pensei nisso agora também. Para você que para você que entrou na live agora ou há poucos minutos, o Bruno, gerente da agência Sicredi aqui de Caraguatatuba, hoje é nosso convidado especial, e trouxe alguns brindes para nós sortearmos. Como que eu faço para participar? Primeiro, eu tenho que interagir com a live, mande perguntas, certo? E fique até o final. A Scar está anotando ali os nomes de todas as pessoas e ao final nós iremos sortear esses brindes aqui, ok? Voltando, eu tenho uma pergunta, eu quero voltar lá na precificação, porque você falou algo muito importante. Às vezes o empresário acha, comprei por 100, vou vender por 150. Na cabeça dele, nossa, estou lucrando 50%. Só que existe o lucro líquido e o lucro bruto, né, da operação. Eu sei que para lucrar vai de negócio para negócio, é margem, é segmento, às vezes é produto, é serviço. Mas eu queria que você auxiliasse, assim, às vezes com poucas dicas, como precificar. Né? Porque assim, não é só colocar o percentual em cima, mas como chegar naquele percentual? O famoso número. Se eu comprei por 100, então o percentual ideal é vender por 170, o valor ideal. Mas como chegar nesse percentual ideal? Acho que muitas pessoas, eu tenho muitas assim, a maioria esmagadora dos empresários não sabem precificar um produto. Sim. Ou um serviço, né? Um serviço. Aí eu vou usar a minha parte de empresário também, né? Então assim, primeiramente você tem que, né, o principal hoje, né, o principal ganho hoje do empresário está na compra, né? Então assim, quando ele faz uma boa compra, ele tem uma melhor margem. Muitos produtos são tabelados, você tem que conhecer seu concorrente, você não pode vender tão fora do preço dele, para você, senão você não vende, né? Mas aí você tem que conhecer realmente o seu custo operacional, o seu custo de mercadoria também. Então você tem que comprar bem, né? Saber o seu custo e saber o seu custo fixo, saber o seu custo variável, para você realmente precificar. Legal. É aí que está o pulo do gato, porque não adianta a gente, como você falou, colocar ali 50% achando que vai estar com 50% de lucro, e é igual eu disse no começo, o dinheiro que está no caixa não é lucro. O dinheiro que está no caixa ali, você acabou de fechar o caixa, você fala assim, pego e vou gastar. Não, você tem que pagar água, você tem que pagar a luz, você tem que pagar aluguel. Isso é tão comum, né? É comum. A gente ainda tem aqui a parte da sazonalidade, né? Então, que os empresários ganham muito dinheiro na temporada, né? E cada temporada fala assim, nossa, sobrou 50 no meu caixa, vou trocar de carro. Então, assim, você falou uma realidade agora, então. A nossa realidade aqui. Então, eu vou trocar de carro, ou vou comprar nave, né? Vou investir tudo, vou trocar de carro. Meu carro tá velhinho e tal, vou comprar um. Cara, mas aquilo ali, muitas vezes, ele é o seu lucro ali, porque você tem uma demanda maior, você acaba vendendo por um preço um pouquinho melhor, né? Quem mora aqui sabe, as coisas aumentam na temporada. Aumentam mesmo, né? Só que aquilo ali, você tem que saber certinho o seu custo de operação, o custo de mercadoria, para você saber realmente o que sobrou, o que você vai ter que reinvestir na empresa, ou alguma parte que você vai ter que guardar para poder suprir as épocas de baixa temporada. Né? A famosa previsibilidade. Isso mínimo de previsibilidade. Né? Exato.
Então assim, só fazer só colocar a porcentagem em cima, né? Muitas vezes a pessoa fala, comprei por 10, estou vendendo por 20, estou ganhando 100%. Acha que a diferença é o lucro, né? Exato, e o custo dela, ela não sabe. Então assim, a precificação tem que ser uma parte bem detalhada e o fluxo de caixa, o próprio DRE, né, ajuda muito nisso, né, a você entender como você vai fazer. E isso, igual eu falei, lá o Sebrae está tendo esse treinamento lá, cara, que é bem legal. Ele ensina do básico, bem do básico mesmo, e é gratuito, cara. Muitas vezes as pessoas não vão ou não valorizam, né, porque é gratuito, mas cara, o Sebrae é uma excelente ferramenta. Acha que é qualquer serviço, né? É gratuito, então... É uma excelente ferramenta para o empreendedor. Que foi batendo cabeça. A primeira escola ali é o Sebrae. Então assim, para o pequeno empreendedor, o Sebrae ajuda muito. Inclusive eles têm linhas de crédito que incentivam os pequenos microempreendedores lá. Legal. Então assim, o preço você tem que realmente pôr na ponta do lápis. O custo da operação, o custo da mercadoria, o seu custo fixo, o seu custo variável, tem que colocar tudo ali. O seu próprio custo, né, seu salário tem que entrar junto com o salário da folha dos funcionários. Então o seu prolador tem que entrar lá. Então você vai colocar ali, sobrou, né, você vai fazer no balanço, sobrou 10 mil, é 10 mil, sobrou 5, é 5, paguei tudo, sobrou 10, beleza, ali é o seu lucro, paguei tudo, o seu lucro líquido é ali. Isso. Mas ali também você tem que ver se você vai investir, você tem que estar sempre com o estoque organizado, você tem que ter o controle de estoque, é outra coisa. Muitas vezes a pessoa tem um estoque, acha que, né, muitos empresários a gente vai visitar, ele olha para dentro assim e fala assim, tem uns 200 mil de mercadoria aí. Cara, 200 mil, legal, puxa aí na planilha para ver. O cara puxa lá, dá 80. Na cabeça dele ele tem 200, mas só tem 80. Ah não, mas tem 200, porque deve ter algum erro aí. Cara, você não está tendo controle, então você tem um sistema, né? Você tem que ter um bom CRM ali para controlar tudo isso. Você tem que ter realmente o controle do seu estoque. Porque muitas vezes você está achando que está parado ali e fala, não, cara, estou tranquilo. Eu investi, está ali. A uma hora eu vou vender, vai sair. Mas será que está tudo ali mesmo que você acha que está? Você tem que fazer uma auditoria, uma empresa grande tem que fazer de vez em quando uma auditoria. E às vezes essas políticas, Bruno, não podem ser aplicadas até nas pequenas, né? Porque uma hora essa pequena, ela vai estar trabalhando para crescer. Sim. Aí se deixar para estabelecer processo depois que estiver grande, às vezes quebra. O processo. Porque não vai conseguir. O processo é muito importante. Você tem que ter o processo ali, né? Você tem que definir processo, né? Então, porque é onde você vai ter o controle de tudo. Você vai saber se está escapando alguma coisa ali, se não está, né? Então, é aí que você vai ter de verdade o resultado da sua empresa, né? Tem procedimentos que, dependendo do que for da empresa, levam 3 anos para se estabelecer de fato. Sim. Aqui, desse jeito, funciona assim, né? Sim. Então, uma pequena empresa começou, tem 1 ano, tem mais 3 para validar um processo. E ainda mais fora os demais. E qual que é o perfil da pequena empresa? O dono faz tudo. O dono é marketing financeiro, é o administrativo, é o compras, é o comercial. Exatamente. E como que estabelece um processo rápido dessa maneira? Ou um padrão. Você tem que ter um padrão. Isso. Se você tem produtos aí, se você estiver fora do padrão, você está com desperdício. Então você tem que ter o processo, você tem que ter um padrão para que você não tenha custos excedentes fora do planejado ali. Sim. Você fala, para mim produzir essa caneta aqui, eu gasto R$10 e vendo ela por 20. Mas cara, se eu errei numa coisa aqui ou alguma coisa que saiu fora da linha de produção ali, já vai ter um custo maior. E daí para 12. Você vai ter um desperdício, aí vai ser 12. Aí você acha que você estou ganhando 100%, tô vendendo por 20? Não, você está ganhando já diminuiu. Entendeu? Então é tudo meio amarradinho ali. E para você ter longevidade das empresas, tem que ter esse controle. Sim, tem que ter. Esse negócio de assumir a empresa do meu pai, estou tocando e vai dando certo, ela dá. Mas como você falou,
Se é a primeira onda, se né? não fechar as goteiras, ou até vir a primeira onda, ou o buraco que você está cavando vai ficando mais fundo, você vai cair, a hora que você cair o tombo é grande. Sim. Né? Então assim, e nós ali da cooperativa, cara, de forma gratuita, igual nós estamos batendo um papo aqui. Uma parceira, né? Parceira, nós batemos um papo. Então assim, os nossos gerentes todos são treinados, são capacitados para poder. Eu não sei tudo, mas eu tenho que ser hoje um especialista em um pouquinho de cada coisa. Sim. Então eu tenho que entender de mecânica, eu tenho que entender de construtora, né? Eu tenho que saber de alguns ramos aí de atividade, né? E aí assim, né, eu venho aqui, troco uma ideia aqui com o Jair, eu vou entender o problema dele aqui, ou a situação que ele precisa, ou como ele trabalha, eu já estou entendendo um pouquinho mais sobre o escritório de advocacia. Aí eu vou ali, então a gente tem sempre um palpite, né? Legal. Não é uma coisa que, né, não posso cravar, faça absoluto. isso. É absoluto. Mas é um ponto de vista diferente. Às vezes a gente ajuda a pensar. Já tive gente que precisava de um crédito na agência para investir em uma situação, e depois de uma conversa de meia hora de papo ali, eu mostrei para ele que talvez não era esse o caminho. Né? Que talvez ele ia investir, não ia ter o retorno que ele esperava, ou ele não esqueceu de um detalhe, não pensou naquilo, e mudou totalmente. Falou, cara, vamos segurar, né? Vamos investir agora, porque realmente está vindo aí o mercado financeiro, a gente está sempre estudando, sempre conhecendo. Sim, né? Também, né? Você vê agora como está o mercado, né, instável, uma estabilidade financeira enorme, né? Essa guerra aí, essas ameaças de taxação, ameaça de ataque, o petróleo, bloqueando o petróleo, os combustíveis subindo. Então assim, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque a gente está ali no mercado, então a gente acompanha. Então às vezes a gente ajuda, você falou, não é absoluto, não é verdadeiro, mas ajuda numa tomada de decisão melhor. Né? Essa questão de sazonalidade me veio à mente agora, por exemplo, quiosqueiro. Quiosqueiro trabalha ali a dezembro, janeiro, fevereiro até o carnaval. Só assim, tem um faturamento bem elevado, né? Porque é a melhor época, na verdade é a época que eles mais trabalham, né? Sim. Só que assim, eles têm que se organizar para respirar. A março, abril, até novembro de novo. Julho dá uma respirada nas férias escolares, mas depois também já cai de novo. E a nossa região é sazonal, né, Bruno? Totalmente. Porque assim, aqui a nossa região é turística, mas tem épocas, né? Totalmente. Porque, por exemplo, a gente está no litoral, é calor, então assim, o melhor momento para o empresário aqui em Caraguá é verão. Sim. E o restante do ano, o comércio deles não fica aberto. Como que Exatamente. faz para girar a distribuição ali da previsão financeira, né? Esse planejamento financeiro é essencial, porque muitas vezes a empresa passa uma dificuldade por falta disso. Né? Uma das questões que é primordial assim, também é você, por exemplo, não precisa ter muita despesa, mas se a gente falar só em 13º, você chega no final do ano, você tem que pagar o 13º para todo o seu colaborador, seus funcionários. E aí você não se programou. Cara, é uma dor de cabeça. Agora, se eu pegar assim e falar assim, não, quanto que é a minha folha lá de 13º? É 20 mil reais. Eu vou guardar 2 mil por mês só para o 13º. Então, o Bruno, vai lá na agência, Bruno, faz uma aplicaçãozinha automática de 2 mil por mês e deixa lá. Não é pela rentabilidade, é pela organização, pelo planejamento. Né? Claro que você vai ter sua rentabilidade, você vai pagar a rentabilidade, mas vai chegar lá em dezembro, você vai falar assim, opa, meu 13º está aqui. O objetivo não é o lucro, né? É atingir a responsabilidade. Tem coisas que quando você já está com uma estabilidade financeira legal, aí sim você vai falar assim, não, vou fazer um investimento pelo lucro, pelo retorno, né? Mas tem realidade, tem situações que não é pelo lucro, não é pelo retorno. Claro, ele vai te render no ar, né? A gente fala muito nas aulas de educação financeira que a gente faz aí. O dinheiro parado em casa, guardado no colchão, ele desvaloriza. Né? O dinheiro no banco, ele valoriza, ele pelo menos corrige. Né? Se você pôr na poupança hoje, ele está corrigindo um pouquinho ali. Desempata, né? Agora, você deixa em casa guardado, né? Muitas
muitas vezes a nossa educação financeira para criança, nós vamos nas escolas, né? Inclusive nós temos campanha aí, depois vou falar um pouquinho da poupança, turminha da poupança, né? Que é para crianças de 0 a 15 anos. Então nós vamos nas escolas. O Davi já tem. Davi já ganhou o bichinho lá. Davi já ganhou. Então assim, nós temos a turminha da poupança, onde eu falo nas apresentações que ter o cofrinho é legal, mas levar para depositar no caixa eletrônico é melhor ainda, porque a criança ela só vê o caixa eletrônico, né? Ela não enxerga ainda o que é o banco, ela não sabe isso. Ela sabe que o pai vai lá, põe o cartão e sai dinheiro, então ela fica deslumbrada. Ela não sabe como o pai lutou para ganhar aquele dinheiro, mas ela vai lá, tira o dinheiro do caixa eletrônico e a poupancinha para as crianças é melhor estar guardada no banco. E hoje ela pode ter sua conta gratuita, até 15 anos é conta corrente gratuita, com Pix, né? Hoje tem a chavezinha Pix, porque muitas crianças hoje não pedem mais brinquedo, né? Agora é Pix. Faz um Pix, faz um Pix, vai lá. Inclusive nós temos até um cartãozinho da conta, com o nome da criança e o QR Code da chave Pix dela. Então ela pode apresentar para o avô, para a avó, para o tio, para a madrinha, e ali ela já faz a transferência e já guarda, né? Tem o rendimento da poupança, temos previdência, temos as outras linhas de investimento, né? Legal. Então assim, é uma forma que a gente fala na parte de educação financeira, que o dinheiro ele traz essa rentabilidade. E para as empresas, o dinheiro é a mesma coisa. Se você não se programar e deixar para pagar tudo lá, você vai falar assim, cara, eu tenho que vender muito. E aí, principalmente a gente aqui, que é sazonal, chega em dezembro, o que você tem que fazer? Você tem que estocar, você tem que investir para poder pegar ali o finalzinho de dezembro, que é alta temporada, e janeiro. E aí você tem que investir em mercadoria, mas você tem que pagar o 13º. Às vezes é férias. Às vezes você tem que pagar as outras despesas que vêm em janeiro, IPTU, IPVA, né? Então assim, tem que ter essa prática de guardar. Sim. E eu falo por mim, cara, desde quando meus filhos nasceram, eles têm previdência. Né? Eu comecei lá atrás, na previdência, na Porto Seguro ainda lá atrás, guardando R$50 todo mês. Para quê? Para que no futuro eles tenham um valor, um montante considerável para poder usar. Né? Eu tenho 2 perguntas para te fazer aqui da live. A primeira, como você enxerga o futuro do empreendedorismo no Brasil? Essa é a primeira. Aí depois você responder, eu te faço a segunda. O empreendedorismo hoje, né, ficou mais fácil, né? Depende, claro, de muito ramo, né, mas hoje você vê que as pessoas estão empreendendo mais. Né? Redes sociais, né, hoje, brincadeira de escola, né, fala assim, seu pai é CLT, o outro é CLT, né? Muita gente hoje quer empreender. Você vê muita gente aí na internet comprando uma paçoquinha, vai lá, vende aquela paçoquinha, multiplica ela, faz ela 2, multiplica 3, né? Tem até um influencer aí, famoso aí, que ele começa o dia dele com uma pedra, não sei se vocês já viram. Ele pega uma pedra na rua, né? E ele fala assim, hoje eu vou começar meu dia com essa pedra. Aí ele chega para você na rua e fala assim, olha, eu tenho essa pedra, quanto que você me dá essa pedra? Acho que ela vale R$1, R$2, ela fala. Alguns falam que não vale nada, ele vai tentando. Até que ele pega alguém que fala, eu te dou R$1 nessa pedra. Tá bom, você me dá R$1? Ela é sua, me dá R$1. Aí ele vai lá no mercado, com R$1, compra 2 paçoquinhas. Aí ele pega aquela paçoquinha, vende paçoquinha, vende ela pelo dobro, vai, multiplica, vai, ele compra, daqui a pouco ele compra um pacote lá de paçoquinha. E ele vem, aí ele para no fim do dia e fala, olha, vamos ver o que minha pedra me deu hoje. Aí ele começa a contar o dinheiro, contar a chave Pix, né? E aí ele fala, caramba, rendeu R$200. O cara não tinha nada. Ele só usou a inteligência dele, a expertise dele ali, né? A persuasão dele de insistir nas pessoas, tal, de contar a história dele e faz o dinheiro. Então hoje em dia tem muita gente empreendendo. Tem muita gente que faz o bolo de pote, faz o brigadeiro, né? Faz uma rifinha, ainda tem as rifas de escola, a rifa, né? Então assim, o empreendedorismo hoje, né, ele faz parte já da nossa
realidade, né? Então assim, a gente tem aí as MEIs para ajudar, né? Então a pessoa pode abrir uma MEI para poder ficar, para poder ter uma maquininha com uma taxa um pouco menor, né? Dependendo do ramo que ela está empreendendo, ela tem que ter uma maquininha, ela tem que aceitar ali, né? Não só o Pix, mas uma maquininha. Muitas vezes, antigamente, a pessoa falava assim, ah não, só aceito débito. Isso aí é muito duro. Eu já fui em alguns lugares, só aceitava débito. Mas você não aceita crédito? Não, não aceito. Porque a taxa é um pouquinho mais cara, o cara não quer ter aquela taxa. Mas a forma, você aceitando só débito, você está limitando o cara. Né? Quantas vezes eu entrei em algum lugar e gastei muito mais porque aceitava crédito. Né? Às vezes até mercado. Né? Você vai a alguns supermercados esse filme ganhar até 6 vezes, outro até 2. Tem gente que faz, porque é o mesmo preço? Então parcela. E você pega uma cooperativa excelente que te dá bonificação no crédito, aí dá pontuação, Aí você movimentar, você vai ter participação. Aí você pega a pontuação do crédito, aí você entra lá na loja do aplicativo, aí você compra uma batedeira, você compra um eletrodoméstico, compra tudo por causa do cartão de crédito. Cartão de crédito nós temos nas milhas também, né? Inclusive nós na pessoa física trabalhamos com os melhores cartões do mercado. Né? Nós tínhamos temos o Black, que era o mais cobiçado aí, né? Cartão Black. Nosso Black era, você podia colocar quantas pessoas queria dentro da sala VIP no aeroporto, então você ia lá na sala VIP, colocava a galera para dentro e ficava ali para esperar a viagem, né? Tudo grátis, só pelo cartão. Porém, veio os bancos digitais, deu uma avacalhada, né? Muitos bancos ainda estão dando cartões sem muito critério, né? E aí acabou popularizando o Black. E aí foi lançado o Infinity. Né? Hoje o Infinity é um cartão mais elitizado do mercado, tem que ter uma renda alta para poder ter um Infinity. Né? Nós temos o Infinity, a pontuação dele é 3 vezes, né, o dólar gasto, né? Então cada $1 gasto vale 3 pontos. Então assim, ele é um diferencial hoje. Né? E o Black também tem esse diferencial, mas o Infinity hoje é o cartão elitizado, é o cartão que todo mundo quer, né? E o do Sicredi é bem diferenciado, além das milhas ser 3 pontos, né? Que os outros são 2, 2,5, as nossas milhas não expiram, né? Então assim, os outros bancos às vezes expiram com 2 anos, expira a milha, né? Então você tem que usar, né, ela o mais rápido possível, ou para viagem, ou usar nos shoppings, nos e-shops. E a cooperativa tem o e-shop desse crédito, que você entra lá, tem tudo quanto é tipo de produto. Você pode trocar pelas suas milhas. Legal. Você pode usar parte das milhas e completar com o valor em dinheiro, né? Então assim, nós temos também os cartões aí. Então é um ecossistema. Ela é bem completa. Caramba, legal. É bem completa. Né? Agora nós vamos lançar esse ano aí um aplicativo chamado Juntos, que aí, além das milhas que você pode trocar, esse aplicativo Juntos, você, da sua conta, ela gera uma pontuação mensalmente. Então assim, todos os produtos que você tiver, por exemplo, você tem lá seu cartão de crédito, você tem a tagzinha de passagem, que eu trouxe aqui também para falar um pouquinho dela. Nossa tag, ela é de pedágio, né? Então ela é gratuita. Hoje, a pessoa tem 6 produtos com o banco, ela fica grátis. Então ela não te cobra nada. Você tem, e para ter 6 produtos hoje é fácil no banco, né, na cooperativa, porque você tem um aplicativo, você tem um cartão de débito, dentro do limite. Você já tem 6 produtos, você já tem ela grátis. Certo. Você coloca no seu carro lá, você pode passar no pedágio, ela vai debitar na sua conta, né? E não tem mensalidade. Então, assim, é bem legal, é um diferencial. Eu tenho. Eu Legal, tenho. ele falou Sicredi. Isso aí é legal, né? Acho que eu vou ter que ir pra lá, hein? Não vai se arrepender. Eu vou pegar aqui, tá? E assim, ela é gratuita e assim, ajuda em toda essa parte. E esse programa Juntos, o que é legal, você vai entender, ele vai cadastrar empresas da cidade dentro do aplicativo. Legal. Inclusive a gente já tem empresa, está em fase de liberação, agora está testando com nós, com os funcionários, então a gente já tem empresa cadastrada. Então todo mês, por exemplo, você tem 10 produtos com a cooperativa lá do banco, independente, seguro e tal. O normal ali é ter de 10 para cima.
você todo mês vai gerar 10 pontos ali nesse programa juntos. E Certo. esse ponto, cada um ponto vale R$1. Certo. Entendeu? Então se você gerar 15, gerar 20, você tem 20, 15 reais lá juntando lá. E aí você pode ir no comércio local e gastar os pontos. Utilizar. Olha que legal. É. Então, por exemplo, você junta lá, eu agora esses dias olhei, estava com 100 e poucos pontos. Eu posso ir aqui no Santo aqui, que é na sua frente, aqui no seu escritório, tem almoçar ali, eu pago com os pontos. Olha que legal. Entendeu? Então assim, o meu almoço vai sair grátis. Só com os pontos da movimentação da Você já vai pontuar. Olha que legal. A Sicredi vai pontuar um serviço que você já tinha. Você já tinha o serviço. Exatamente. Você Já vai gerar uma pontuação para você já Você já tinha 100 os pontos, agora você vai receber os pontos no produto. E isso vai se estender supermercado, restaurantes. Legal, outras muita empresas parceria, que a gente né? pode. Isso vai incentivar o comércio local. Sim. Né? É como se fosse um cashback. Sim. Legal. Você vai receber esses pontos para gastar no comércio local. Nossa, bacana. E assim, não só o local, onde tiver Sicredi que está funcionando o sistema. Viajar Para viajar, aceita, você aceita os juntos do Sicredi? Aceita. Então você vai lá, pode consumir os seus pontos. Então, Legal. é bem legal, cara, bem legal. Além do shopping que você vai comprar geladeira. Esses dias eu peguei uma mulher queria uma panela de pressão daquelas elétrica. Nossa, cara, peguei lá, troquei por pontos. Então assim, você pode fornecer tantos pontos e inteirar no dinheiro, no cartão de crédito, ou pode só trocar por pontos. Isso é fantástico. Tem bastante opção. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, Bruno. Ok. Esse daqui, ó. O acesso ao crédito vai ficar mais fácil ou mais difícil? Eu creio que seja um nível. Certo. O acesso ao crédito hoje, ele está mais difícil, né? Por que está difícil? Primeiro, pela nossa taxa que está alta, né? A nossa Selic ainda está alta, né? Teve a primeira baixa agora recentemente, né? Então assim, ele teve uma pequena queda, né? E nossos analistas, eles falam que a próxima também já está sinalizando mais uma quedinha de 0,25 ali. Então assim, primeiro que está alto os juros, né? Nós saímos de uma Selic alguns anos atrás de 2%, né? E hoje ela bateu em 15%, agora recuou para 14,75%, pode ser que recue para 14,5%, mas é muito alto, né? É bom para quem? Para quem está investindo. Para quem investe no banco hoje, ele paga mais de 1% ao mês, né? Agora, para quem pega esse crédito, ele tem que ser bem estruturado, ele tem que ser bem avaliado para que você quer, né? E toda a dificuldade também do país, né? do mundo, na verdade, dessa guerra, as instabilidades. A inadimplência está muito alta, né? Muita gente, pesquisas mostram que muita gente está devendo no mercado, né? Então, muita gente está comprometida, né, com a sua renda, com o seu faturamento, né? Então, assim, às vezes, e a gente tem um agravante aí que é a informalidade, né? Muitas vezes a pessoa não declara o que vende ou sonega, né, o imposto de renda e depois tem um crédito. Mas como? Se eu não comprovo nem minha renda e eu tenho que comprovar minha capacidade de pagamento, né? Se eu ganho 5 mil por mês, eu não posso assumir uma dívida de 4. Né? Pela lei, até 30% a gente pode emprestar. Então, assim, tem algumas linhas que pode passar um pouquinho, né? Consignado, algumas coisas assim, como financiamento, mas pela lei até 30%. Aí eu já estou usando cartão de crédito, eu já tenho parcela de uma outra coisa e eu estou querendo mais dinheiro, mas eu não tenho como comprovar minha renda. Então fica mais difícil, o crédito fica mais difícil. Para poder a pessoa ter esse crédito, ela tem que estar certinha, ela tem que estar com o nome limpo, vamos dizer assim, e ela tem que ter principalmente uma declaração, uma capacidade de pagamento. Certo, né? Mas a tendência fica mais difícil. Né? Os bancos já sinalizaram, já começaram a baixar as taxas. Né? Por quê? Por causa de uma inadimplência alta, está mais difícil de emprestar. Né? Para essa educação financeira que eu fiz a apresentação lá na empresa, eu tirei alguns números, né? Cerca de 60%, 70% hoje dos brasileiros estão subendividados.
Então sobra o que para o banco emprestar? Sobra de 30%. Mas geralmente 30% é um cara que não costuma pegar. Então se os bancos também não fazerem, exato, tá se os bancos não fizerem uma flexibilização de taxa, melhorar e fazer algumas ações, né, ele também não vai prestar. Então já tem tido esse movimento, alguns incentivos do governo, como o Pronamp, umas taxas um pouquinho melhor, o FAMP, que o Sebrae também comercializa do que o empreendedor. Então, assim, algumas taxas, alguns incentivos já tem vindo para poder fomentar o crédito. Né? É porque se não tem incentivo, não tem. A economia para. A economia para, justamente. Então, assim, ou você incentiva numa taxa mais acessível, né, ou numa condição mais acessível, ou você vai quebrar a instituição financeira. Sim. A Caixa fechou o financiamento imobiliário por um período que só fazia 50%. E o financiamento imobiliário ele movimenta, né, a economia. De forma geral, né? Aí os bancos privados fizeram bastante, né? Nós da cooperativa fizemos também. Mas agora eles voltaram a abrir para financiar até 80%. Nós financiamos até 90%. Então, assim, de uma certa forma, tem que ter um incentivo. Às vezes eles aumentam a taxa ou diminuem a porcentagem de financiamento para parar também, né? Porque a inadimplência é muito alta. A gente viu a crise imobiliária que deu nos Estados Unidos uma vez, que o que faltava as pessoas pagarem não compensava a casa mais, então muita gente entregou, né? Então tem que ter isso também, tem hora que acelera, tem hora que desacelera. Daí a importância até do que você acabou de citar da educação financeira. Sim. Para a pessoa conseguir ter noção de que é um momento, vale a pena você ir atrás desse incentivo, vale a pena apostar no incentivo, né? Exatamente. Tendo a previsibilidade, essa noção pelo menos mínima do que pode fazer. O sistema financeiro habitacional hoje é o melhor incentivo para poder você ter sua casa própria, primeira casa própria, né? Outra coisa também, às vezes só financiava fazer só um contrato por CPF. Agora está 2, fazendo até 2. Então você pode ter até 2 financiamentos. É a primeira oportunidade, né? Às vezes você não tem dinheiro, você tem que ali financiar uma parte. Você pode usar seu fundo de garantia, né, para dar outra parte, né? Mas a pessoa consegue fazer um planejamento, né? Eu mesmo, quando eu comprei minha primeira casa, eu fiz um financiamento habitacional. Então financiei, fui lá, comprei, 30 anos para pagar e vai ter que pagar em 30 anos, né? Mas até nisso, se você fizer um planejamento, você consegue sair desse crédito, desse financiamento mais rápido, né? Você vai fazer um consórcio, por exemplo, o consórcio você tem que ter um planejamento maior. Então você não consegue comprar uma casa, fiz o consórcio, vou lá comprar. Você tem que contemplar ele, ou por lance, ou por sorteio, você tem que estar com a carta contemplada. E o sistema financeiro não, você vai lá, financia 80%, 90% e sai a casa é sua. Você vai pagando, né? Você tem que terminar de pagar para poder. E o consórcio ele pode ajudar nisso. Eu mesmo fiz isso. Eu financei minha casa em 30 anos. 2 anos depois eu me planejei, me programei, né? Até porque eu dei uma entrada, né? Então assim, eu tive que esperar uns 2 anos para me programar. Mas eu já fiz um consórcio e já fui pagando. E em 2 anos eu consegui juntar um dinheiro, né? Eu com a minha esposa e tal, fundo de garantia e tal, dei o lance no consórcio, contemplei o consórcio e com o consórcio eu quitei o meu crédito imobiliário. E aí que está jogado, porque o consórcio ele é 15 anos. Sim. O crédito imobiliário era 30. Eu já ganhei 15 anos de financiamento. Legal. Outra coisa, o crédito imobiliário, a gente pensa assim, fala, é 11, 12% ao ano, é baixo. Realmente, dá 1% ao ano, mês, é baixo. Mas são 30 anos. O consórcio é taxa de administração. E a taxa de administração é do período de 15 anos. Então, quando você pega essa taxa de administração e você divide pelos 15 anos, ela fica 0,0 alguma coisa de juros. Então, ela é muito baixa. Entendeu? Então, ela é muito baixa. Aí, resumindo, na época eu saí de uma parcela X para uma parcela 3 vezes menos.
Uau, peguei a jogada. Entendi. Aí, Legal. qual a vantagem? Eu pagava menos, diminui 15 anos Sim. e pagando 3 vezes menos. E fora os juros que você amortizou, né? Entendeu? Então, assim, exatamente, porque eu dei o lance, ela amortiza e é Sim. por isso que a parcela cai. Legal. E aí eu fiquei com praticamente o mesmo saldo devedor ali, eu pago um pouquinho menos, porque eu dei um lance e tal, mas com uma parcela 3 vezes menos. E o prazo de 15 anos a menos. Entendeu? E muita gente usa isso para alavancar patrimônio. Sim. Né? Então muita gente faz o consórcio, contempla, compra um bem. Aí aluga esse bem e o aluguel paga a parcela. Sim. Aí ele pega, faz outro consórcio, vai lá, trabalha, contempla, compra outro bem. Aí ele aluga, o aluguel fica pagando a parcela. E aí quando você vê, você já tem 2 patrimônios, 3 patrimônios e assim vai fazendo. Né? Eu acabei de fazer outro consórcio aí, comprei um outro terreno, deixa lá, o terreno vai valorizando e você vai pagando. Se tudo der certo ali, você pode construir, aluga e ele já paga. Se paga, né? Então assim, Ele você se paga, planejando, né? se programando, tanto na física quanto na pessoa jurídica, você pode fazer isso. Legal, né? Né? Muito bom. De alavancar patrimônio. Muito Tem bom. mais perguntas aí? Cara, nós estamos caminhando para o fim e essa pergunta eu gostaria que Cara, você fizesse, cara. Olha, 1h30 já, Brunão. Rápido, hein? Rápido. Veja. Tá acabando. Uau, essa pergunta aqui é. Tá preparada? É. Surpresa! Aí você vai Pode, entendeu? Se eu não souber, eu respondo Não sei. depois. Mas aqui nós estamos conversando com alguém que realmente A gente entende manda depois. Sim, a resposta. sim, sim. É. entende do mercado financeiro. Bruno, essa pergunta eu queria que você respondesse olhando para aquela câmera ali. Qual câmera? Opa. Ali. Essa aqui? Isso. Certo. Vamos lá. Qual conselho você daria para os empresários que desejam crescer de forma sustentável? E lembrando que o Bruno, além de ser gerente da agência, ele é empresário. Sim. Então, É. ele tem ele tem a teoria e a prática. Sim. Na verdade, cara, assim, eu trabalhei em banco, né? Então eu tive essa experiência. Depois eu saí um período de banco e aí eu constituí a empresa. A gente tem um aplicativo eleitoral na mesa aí, que em breve a gente vem falar dele também. Boa. Com certeza. Mas o aplicativo, eu já tinha o aplicativo antes de me tornar colaborador do Sicredi. E eu já trabalhava com o Sicredi por conhecer o sistema, legal. por ser mais justo, né? Uhum. Então, nossos boletos, nossos serviços que a gente presta, é tudo pelo Sicredi. Então, eu já era associado antes de ser colaborador. Uhum. Então, assim, eu entendo um pouco dessa parte, né? E hoje a minha empresa, eu tenho sócios, né? A gente tem funcionários, colaboradores, então, assim, ela toca tranquilo. Mas, assim, faz a pergunta de novo aí, por favor. Vamos lá, aquela câmera aí. Porque Qual conselho você daria para os empresários que desejam crescer de forma sustentável? O crescimento, eu acho que todo empresário ele almeja. sim, Mas aí vem o como. É. Como eu vou crescer de forma sustentável, sem pegar aquele lucro lá e comprar um carro, fazer uma viagem. é isso aí. Cara, eu acho que tem três principais pontos assim, né? Primeiro, eu acho que de tudo que a gente falou aqui é trazer essa clareza financeira, né? Entender do seu negócio, né? Saber ali o padrão, fazer o padrão, ter o fluxo de caixa, ter esse controle na mão mesmo, né? Eu acho que primeiro é isso, ter essa clareza financeira para você saber onde você vai investir, qual momento você vai investir. Outra coisa é conhecer o seu cliente, né? Você tem que conhecer o seu cliente. Você tem que... E conhecer o seu cliente não é a gente, né, com a nossa bagagem, com o passar dos anos, não é fazer o que ele quer, né? Mas é atender bem, fornecer bem o seu produto, entender o seu cliente, conhecer até o seu concorrente, né, para você atender ele da melhor forma, né? E assim...
com precificação, com conhecimento de tudo que a gente falou aqui, é uma forma que você vai conseguir ir vendendo, atuando, crescendo, decidindo o melhor momento para investir, né? Muitas vezes, eu falei aqui, a gente acha que o melhor momento é agora, mas às vezes é melhor você esperar mais um pouco, né? Então você tem que ter essa clareza financeira, tem que ter esse conhecimento do seu cliente, para você entregar valor. Hoje também a gente se fala muito de valor, né? Muitas vezes as pessoas hoje, e a gente tem bastante associado, que não faz as coisas com a gente pelo preço, né? O cara faz pela causa, que entendeu a causa, né? E muitas vezes pelo valor que a gente entrega, né? Pelo valor que a gente passa para ele, que a gente vende, né? Que a gente mostra para ele a importância da gente estar ali, a importância de a gente estar conhecendo ali, de ter esse relacionamento, para que eu possa fornecer uma melhor experiência para ele. Então, quando ele vê isso, quando ele identifica isso, ele cresce, né? Ele faz as coisas com você, né? Ele compra o seu produto sem, às vezes, até o preço, né? Eu tenho um seguro que é tão bom quanto o outro, mas, cara, você me dá um atendimento excelente. Eu sei que as suas ações são voltadas para a cidade, vocês têm um olhar diferenciado. Para que eu vou fazer esse seguro com o outro? Eu faço com você, né? E assim é para o seu produto, para o seu comércio, para o seu dia a dia, para a sua empresa, né? Se você fizer um trabalho de excelência, né? Conhecendo o seu cliente, né? Tomando todos esses cuidados que a gente falou hoje aqui, né? Na parte financeira, eu tenho certeza que você vai crescer sustentável, sólido, né? E vai conquistar novos ares, né? E assim, sem se preocupar com o buraco que está ali na frente, né? Você vai crescer bem sólido, bem firme ali, né? Com as pessoas do seu lado, com os seus colaboradores, né? Valorizando seus colaboradores também do seu lado ali. Então, eu acho que a dica é essa, né? A experiência, né, que você promove, tanto com a sua equipe, quanto com os clientes, né? Entregar valor e fazer essa melhor experiência, né? E não vou falar que a gente é perfeito, né? A gente erra também, então reconhecer os erros, saber onde está errando e poder corrigir também é de grande valia, né? Eu sempre falo, às vezes acontece alguma coisa imprevisto, mas a gente identificando e tendo a oportunidade de corrigir, de melhorar, isso vai mostrar para o seu cliente, ou, né, no caso aqui do banco do associado, que você está preocupado com ele, você tem preocupação com ele. E isso não tem preço, né? Porque ele vai te indicar para um, indicar para outro. E é o nosso sistema que a gente funciona, né? A gente trabalha muito por indicação. Então, toda visita que a gente vai, a gente fala, você tem alguém para indicar, para que eu possa levar isso aqui, tudo que eu falei para você aqui, tanta coisa boa que tem aqui, para que eu possa levar para outro? E aí eu indico um parente, indico um amigo, né? E aí assim nós vamos construindo essa grande corrente, vamos nos tornando sócios, vamos tendo participação no lucro. Esse mês a cooperativa acredita esse lucro na conta de cada um. Até o dia 15, dia 20 do lucro do ano passado. E em dezembro nós pagamos os juros, né, sobre o capital social que fica lá guardado, né? Quando você entra na cooperativa, você se associa com o capital, e aquele capital ali é onde vai dando sua rentabilidade, ele paga 100% da Selic também, que fica aplicado, mas o lucro entra ali. Então esse mês nós pagamos o lucro também, e aí o pessoal vê isso, né? Eu muitas vezes uso o exemplo da minha conta, da minha empresa, e mostro, falo, olha, eu tenho isso aqui guardado no banco hoje, ó, na minha conta capital, de participação no lucro, de juros que eu ganhei da cooperativa. Se eu tivesse essa mesma conta em qualquer outra instituição, eu não tinha guardado esse montante até hoje. Então assim, minha conta já tem, acho que vai fazer 11 anos de crédito, né? Então assim, se eu tivesse essa mesma conta, com a mesma movimentação, do mesmo jeitinho,
Em outra conta, em outro banco, não tinha acumulado isso aqui. Então, isso aqui é tudo participação do lucro que eu recebi da cooperativa, dos meus produtos e serviços que eu fiz, que eu contratei. Bacana. Então, assim, é isso. Acho que é isso. É bem orgânico, né? Relacionamento. E é isso. Olha, mais de 1h30 já. Tô indo para 1h40 de papo. Bom. E gestão, parte de finanças, eu gosto, né? Gosto de estudar, gosto de ouvir pessoas falando. Eu não sou bom na prática, aí já passo para SCART. A SCART investe, sim, né? Você só é. gasta. Tem que ser, mas eu sou na do vida assim, operacional. tem que ter Tem que uma ser. lei e um freio, né? Eu sou do operacional. A SCART é do planejamento. Então, assim, a gente precisa fazer qualquer coisa, ela vem. Sim, por linha. E é legal que esse planejamento financeiro, ela faz o nosso tanto em casa quanto no escritório. Certo. E tem que ter, né, essa gestão. Eu falo que a gente só conseguiu alavancar em muitas áreas aqui do escritório depois que nós tivemos uma gestão financeira bem implementada. Sim. Então, E você acabou de abrir a continha do seu filho lá, principalmente da criança, né? Eu falei, eu comecei lá atrás, meu filho hoje tem 22 anos, eu guardando R$50 por mês. E eu passei vários momentos de perrengue. Também tive problema aqui, mês que eu não tinha uns R$50 para guardar. Ele debitou até o cheque especial, mas ele contribuiu e debitou. Depois eu me virei para cobrir o cheque especial. Sim. Mas a importância de você ter isso planejado e fixo, que se você também deixar para falar assim, não, vamos ver se sobra, se não sobra, não guarda. Você não guarda. Então você tem que programar. Vai lá, faz uma poupancinha programada, faz uma previdência e vai guardando. Quando você vê, né, já tem um montante. vai reservado. rende mês a mês. Legal. E, gente, é isso. É isso. Antes de nós irmos aqui para o sorteio, quero agradecer novamente Aratu Studios, Tivor, Moraes Advogados e o nosso convidado especial, Sicredi, Caraguatatuba. E vamos para o nosso sorteio. Temos alguns Muito nomes legal. ali. Que dia é hoje? Hoje é dia 9. 9. Então 9 pessoas vão participar agora desse sorteio. Ó, lembrando que a gente vai sortear aqui. Isso. O pessoal pode retirar lá na agência, tá? Legal. Aqui na Avenida da Praia. A gente fica com o nome aqui. Né? Depois eu até entro em contato no direct aí se for preciso. Pra gente entregar, fazer a entrega. Bacana. E a ideia do brinde aqui é trazer vocês para conhecer mesmo uma cooperativa, ir lá conhecer a agência, ver que é uma agência bem legal, bem estruturada. E aí vocês retiram lá na Avenida da Praia, tá bom? Combinadíssimo. Beleza? O nosso convidado então vai. Eu não lembro os nomes das pessoas que estão participando. Vamos Fala ver os aí, nomes. Thiago. Vamos lá. Por favor. Maria Helena Norbiato, conhece? Isso. Aline Norbiato Fredo. Olha, parente. Aí, Renata Lofrano, conhece? Conheço também. Denise Serra, Disney. Felipe Cabral, Camila Lousano, Eulália Lalinha, Débora Teixeira e Leonardo Zanella. Conhece? Conhecemos. Então vamos lá. Bacana. Bacana, vamos sortear aí. Vai tirar um, ganha 3, é isso? Não, são 3 Não, pessoas. Não, pessoas, né? 3, Os Os brindes. brindes aí pra poder Vamos pra cá, atingir hein? mais gente. O primeiro então vai ser o boné. Boné. Pode ser? O primeiro boné. Tá mostrando o boné aí? Nós vamos abrir aqui. Hã? Tá. Mostra lá na câmera. Olha lá, vamos aqui. Denise Serra. Primeiro. Denise Serra ganhou um boné. É isso? Foco aí. Pegou? Vamos lá. Dá uma olhada aí que vai ficar separado lá o boné. Denise Serra, meus parabéns. Bonézinho, chique. Marcado, vamos para o segundo. Sorteio você. Agora quem? O copo. O copo. Copo. Quem ganhou o copo? Mostra lá. Vamos ao copo. Esse daqui eu vou devolver. Ei! Não, vou devolver. Por quê? Sorte é sorte, pô. Ó. Eulália Souza. Aê, ó, copo. Deu eu. Show de Bola, bola. dá o zoom aí, ó. Eulália ganhou, pô. Sorte é sorte, né? Então, Eulália, vai lá e já abra a sua conta na Sicredi. É isso. isso aí. Muito Olha lá, gente, bom. sorteio o último você. Muito Eulália bom. trabalha com o Thiago na Conte Modas. Ah, é? É. Thiago é um parceiro. Vou pegar aqui, Parceiro ó. lá do Thiago. Peguei. Trabalha com a gente lá. Vamos ver. Um parceiro, pô. Maria, tá vendo aí? Maria Helena. Maria Helena. Pegou? Calma. Aí. Ganhou a scriptzinha. A
Squeeze. Ganhou a Squeeze. Meus parabéns. Vou deixar os três nomes aqui separados. Deixa com a gente vai entrar em contato lá e aí retira lá na agência. Show de bola. Gente, é isso. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um excelente final de noite. Brunão, Obrigado por você é mais do que bem-vindo aqui. E em breve estará aqui como Litoral na mesa, hein? Satisfação, Bruno. Obrigado por ter vindo, viu? Um abraço, gente. Muito Valeu. obrigado.